Capítulo 9. Em junho, julho, ia muita gente à Vila Soledade. O tempo estava soberbamente belo, como dizia Arnaldo, as manhãs um pouco brumosas, mas os dias claros e as noites límpidas. E um friozinho delicioso, seco. Ana e Otávio embrenhavam-se na mata ou caminhavam até a divisa onde havia o regato murmurante. Ficavam horas esquecidos, fugidos da outra parte do mundo. Ela sentia desejo de conhecê-lo melhor. Queria saber tudo o que ele pensava, fazia, mas nada perguntava. Esperava que ele falasse dos livros que lia, das músicas que preferia, dos pratos que gostava. Quando Otávio falava de um livro que lhe agradava, e ela também, Ana ficava feliz. O assunto era concerto, que ambos haviam gostado muito? Ela batia palmas, como criança. Oh, você esteve na cultura aquela noite? Eu também estive. Uma vez, falando da fazenda dos tios, na Baixada Fluminense, Otávio se referiu à sua babá, uma criatura como não houvera outra, dedicadíssima, vivera a vida toda cuidando dele e dos primos, fazia um doce de abóbora como ele jamais comera outro igual, úmido, macio, perfumado a cravo da Índia, uma delícia. Ana ergueu-se, apanhou uma florzinha silvestre, veio com ela na mão. Doce de abóbora? Nem me fale, hoje nenhuma cozinheira sabe fazer doce de abóbora. Otávio puxou-a, obrigou-a a sentar-se mais perto dele. Sabe, Ana, poucas pessoas poderiam compreender-se como nós nos compreendemos. Veja, falamos de concertos, literatura, somos capazes até de querer resolver juntos os problemas do mundo e gostamos de doce de abóbora. Chegou-se ainda mais perto, roçou-lhe a nuca com os lábios. Você é um amor, Ana. O meu amor. Ela recuou o busto, subitamente assustada. Não fizesse aquilo. Aquele ligeiro contato bastara para dar-lhe uma deliciosa e ao mesmo tempo dolorosa sensação de posse. Aquelas caminhadas a sós através do bosque ou pelos caminhos começaram a dar na vista. Certos murmúrios passaram entre os hóspedes, só Ana percebeu. Cheia de medo, pediu a Otávio que se afastasse um pouco, não estivesse todo o tempo junto dela, e nem dançasse só com ela. Ele protestou. Haverá coisa mais inocente do que a nossa amizade? Se nos afastarmos um do outro agora é que ficará esquisito. Não, pediu ela, o mundo fala demais. Você não se lembra o que diziam da Nair? Somente Arnaldo e Soledade não comentavam naquele desquite. Então, se os donos da casa não falam, os outros não precisam prestar contas. Não quero que falem de nós. E nem que Arnaldo e Soledade possam desconfiar de leve. Desconfiar do quê, Ana? Não há nada entre nós. E se gostamos de conversar ou passear juntos, vamos continuar nossas conversas e nossos passeios. Não, compreenda, Otávio. Se começarem a murmurar coisas contra nós, terei de deixar de vir aqui. E não posso perder esses sábados. Otávio não queria convencer-se. Depois sugeriu. Então vamos nos encontrar na mata todas as madrugadas, enquanto os outros estiverem dormindo. Se alguém nos vir saindo às escondidas ou chegando, será pior, observou ela em voz baixa e hesitante. Ah, que grande tentação! A mata úmida e cheirosa, só eles dois, mas repetiu. Não, seria muito pior. Mas ninguém nos verá, Ana. Iremos bem cedo, às 4 ou às 5. E estará tão escuro que se alguém vir um de nós nem reconhecerá. E quem poderá ver? Algum dos agregados do sítio apenas. E o pessoal daqui? Não, todos dormem até tarde. Ana fitou-o ainda vacilante. Os olhos dele eram súplices. Vou resolver, talvez possamos ir uma vez ou duas, mas será difícil, tenho muito receio. Receio por quê? Já imaginou as madrugadas no bosque, só nós dois, sem encontros importunos? Passearemos, conversaremos, andando devagar, respirando o ar fino. Veremos o despertar do bosque em todo o seu encanto. Ela sorriu e meneou a cabeça, negando.
Separaram-se ao ouvir vozes que se aproximavam. Eram Vitório e Glória. — Ah, estão aí? — perguntou a cunhada. — Estivemos à procura de vocês para formar parceria no buraco. Não achamos nem Ana e nem Otávio. Vitório franziu o sobrecenho e sorriu para Ana. Ainda era tempo. Queria ser sua parceira? Ela tentou fugir, não jogava bem, mas ele insistiu, pegou-lhe o braço e acabou arrastando-a para a sala. Na segunda-feira, Albertina telefonou. Ana aproveitou para falar do passeio a Buenos Aires. Por que não antecipavam a viagem? Ela estava precisando distrair-se, muito cansada e desanimada. Albertina alarmou-se. Alguma coisa grave? Não, apressou-se Ana a responder. Apenas vontade de ver coisas novas e mudar de ambiente. Vou conversar com Adolfo, quem sabe iremos semana que vem. Será ótimo, avise-me logo que resolver. Sim, meu cordeirinho. Meu Deus, como foi bom Albertina telefonar, ouvir a voz da razão. Precisava fugir o quanto antes. Não podia viver assim, sofrendo tanto, pensando em Otávio. Quando não era em Otávio, era em coisas tristes, mortes e crimes. Até em crimes pensava, pois não ficara ruminando a história daquele condutor que assassinara a mulher de ciúme e depois se matara? Estava pior que mocinha que arranja o primeiro namorado. Estava muito mais tola. Ela, uma mulher de mais de 40 anos, casada. Era o maior dos absurdos. Por que aquele homem aparecer em seu caminho? Por quê? Se já não era feliz antes, ao menos tinha alguma paz, a paz da solidão. Ele viera encher o vazio, mas como? Deixando-a mais sozinha, porque agora o peso da solidão parecia maior, era maior. Um homem como outros, com muitos defeitos naturalmente, um homem que ela mal conhecia, desquitado, comum, contando que não fora feliz no casamento. Quanta gente diz a mesma coisa, que não fora feliz no casamento. Resolver. Ainda que não viajasse, não voltaria à Vila Soledade. E se voltasse, saberia conter-se. Deveria saber dominar-se, evitar camaradagem com Otávio. Deveria conversar com todos, mostrar-se despreocupada, alegre. Se inventasse um passeio, forçaria Soledade ou Glória a acompanhá-la, antes que Otávio se oferecesse. E havia tanta coisa a que se dedicar sem necessitar cair em erro. A música em primeiro lugar. Deveria estudar algumas horas por dia, mas estudar de fato. E se tomasse um professor? Com os conhecimentos já adquiridos, ela poderia melhorar muito, aperfeiçoar-se. Em segundo lugar, as leituras. Ia comprar livros, muitos. Nada como um bom livro para distrair, prender, com a vantagem de ensinar tanta coisa. Outra maneira útil de ocupar o tempo, as obras de beneficência. Nunca aceitara cargo algum, não por egoísmo, mas por causa daquela timidez, aquela falta de jeito de aparecer, destacar-se. Dava dinheiro, roupas, alimentos, o que pedissem. Agora deveria dar também um pouco do seu tempo e de sua pessoa. Iria já à cidade, compraria caixas de novelos, faria algumas roupinhas bonitas. Fez um plano. Compraria um armário de criança, faria roupinhas e iria guardando ali. Quando o móvel enchesse, daria tudo a uma mãe necessitada. Depois recomeçaria de novo. Pensou, quantos pontos sabia tecer? Poucos. Tomaria uma professora de tricô e aprenderia novos. Se Albertina não pudesse viajar logo com ela, iria ao Rio com Vera e Rodrigo. Foi o que fez. Adolfo teimara. A viagem não estava marcada para setembro? Então, seria em setembro. Albertina telefonou e explicou. Ana compreendeu. Ficou assentado que até o fim de semana Ana estaria no Rio. Ana tocou a campainha e chamou Lisa para combinar os preparativos da viagem. Mandou-a primeiro com um recado para o marido. Afinal, tinha um marido. Era exatamente por causa dele que se deixara levar por aquela loucura. Estevão era tão culpado. Se fosse carinhoso e amigo, ela nunca pensaria em outro homem. À hora do jantar, tomou-a a mesma disposição de ânimo. Por que se julgara tão infeliz se tinha aqueles filhos adoráveis? Deveria esquecer suas próprias atribulações,
pensar neles, no seu futuro. Um dia se casariam, teriam filhos também. A essa ideia sentiu o coração bater descompassado. Via Vera casando, animada, feliz, e depois? Mas outro pensamento se associava. Quando a filha casasse, poderia ter filhos e logo ela seria avó. Divertido. Ora, antigamente isso era comum. As mulheres casavam tão cedo que podiam ser avós aos 36 anos. Lembrou de uma tia de seu pai, casada aos 15 anos. Vera estava perguntando qualquer coisa ao pai. Que era? Ana prestou atenção. Queria saber se lhe daria um automóvel pelo seu aniversário. Seria logo. O pai ria. Concorda, não concorda? Acabará dando o automóvel. Dá tudo o que ela pede. Pensou Ana, iniciando uma conversa com Rodrigo. Mas o menino pouca atenção lhe deu, preso à conversa dos outros dois. Levantaram-se da mesa. Ela e os filhos iriam ao Rio sexta-feira. Passariam algum tempo. Depois Estevão talvez fosse buscá-los de automóvel. Ana pediu uma ligação para a irmã. Ficou esperando. Aquela hora, às vezes, era difícil obter ligação rápida. Sentada junto à mesinha do telefone, nem reparou que Estevão saía, que Vera subira para o quarto e que Rodrigo saiu. Ficou ali ensimesmada, um lápis na mão batendo na superfície polida do móvel. Pensava na vila, no terraço, que deveria estar claro e perfumado, na sala, os pares dançando ou jogando, no bosque de eucaliptos. O bosque, aquele bosque. Reviu Otávio falando, insistindo. Ora, era como se a voz dele estivesse ali pertinho sussurrando. Já imaginou a madrugada no bosque, só nós dois? O toque do telefone acordou-a. Ergueu a cabeça assustada. Alô, Albertina? Telefonei para dizer que vamos sexta, sem falta. Tudo bem aí? Aqui também. Então até sexta. Subiu para o quarto, chamou Lisa para continuar a conversa acerca da viagem, recomendações a fazer, recados a transmitir, contas a pagar. Albertina e Adolfo estavam no aeroporto esperando Ana e os filhos. Não perguntaram de Estevão. Sabiam que o assunto era delicado. Só em ocasião oportuna poderia ser lembrado, como se por acaso. Na mesa do almoço, Albertina perguntou a Rodrigo: Como vai seu pai? Foi Vera que respondeu. Ia muito bem. Mal acabou de falar, não se tocou mais no assunto. A Ana ele parecia uma figura do passado, existia somente na imaginação dos que a haviam conhecido. Como vai seu pai? Era uma pergunta simples, despretensiosa, sem muito conteúdo, mera obrigação social. Engraçado, até se diria que ele nunca existiu. Pensou Ana, que é um mito, uma figura inventada. A casa de Albertina era elegante e rica, um rigoroso estilo colonial, cercada de árvores frondosas. Todas as vezes que Ana atravessava o portão e o automóvel parava junto àquela casa senhoral, e ela entrava no vestíbulo imenso e sombrio, apenas iluminado pelos vidros amarelos, azuis e vermelhos da claraboia, voltava ao passado, ainda contra a vontade. Os soalhos tinham tábuas largas e os pregos apareciam como enfeite. As maçanetas das portas eram de cristal branco, com florzinhas cor-de-rosa. Os tetos de madeira, formando desenhos, e nas bandeiras das portas havia vidros brancos. Tudo era de outro tempo. Até a luz elétrica se escondia em arandelas antigas. Nossas avós viveram em casas assim, dizia Albertina. Tinham oratórios de jacarandá em cada quarto, uma velinha acesa brilhando entre os santos, e na casa inteira esse ambiente calmo, agindo como uma bênção sobre os nervos. Como eram inteligentes os nossos antepassados ao morar em casas sombrias, frescas, num país tropical como o Brasil. Exultante por ter a irmã consigo, Albertina levou-a escadas acima, repetindo sempre os mesmos assuntos. Ouvindo, Ana quase não lhe dava atenção. Observava os balaústres em turbilhão, o corrimão trabalhado, a escadaria, tudo belo e de jacarandá da Bahia. Atravessando a passagem para o quarto de hóspedes, lá estava a canastra grande,
toda marcheada de taxas douradas, e no teto pendia o lustre de cristal da Boemia, com 12 braços, e os pingentes que refletiam a luz solar. Albertina deixou-a no quarto, só. Ana admirou mais uma vez o oratório de madeira escura, as imagens, a cama em dossel, as colunas torneadas de jacarandá estilo João V, a coberta de seda ouro velho. Aproximou-se da janela, olhou o parque, o gramado, as árvores seculares. Ficou durante algum tempo observando os jardineiros cortarem a grama. Aqui há a paz, a felicidade. Albertina e Adolfo conseguiram essa coisa extraordinária, como Soledade e Arnaldo, cada casal ao seu modo, mas conseguiram. O casal tinha 3 filhos, 2 moças e um rapaz. A filha mais velha, Maria do Carmo, um exemplo de bondade e candura. O filho Emanuel, estudante de direito, nas horas vagas lecionava português aos meninos pobres de um asilo. A filha mais moça, Maria Beatriz, ainda era criança, mas Ana estava certa de que também seria boa, faria alguma coisa útil. Ali, naquela casa, era assim. Ana desceu, foi ao encontro de Albertina, que encontrou atarefada. Quis saber o motivo, mas a irmã sorriu. Um brilho misterioso no olhar. Disse: "É uma surpresa, Ana, mas só à noite saberá do que se trata. Digo desde já que é uma maravilha." "Uma surpresa para mim?" perguntou Ana, meio assustada. "Não propriamente para você, meu cordeirinho. A surpresa se destina a todos, mas é maravilhosa. Por isso vamos jantar mais cedo." "Oh, Albertina, conta de uma vez o que é." A irmã pôs os dedos nos lábios pedindo silêncio. Nada disse. Ana passou a tarde conversando com a irmã, procurando uma pista que lhe revelasse o segredo. O telefone tocava a todo instante. Amigas chamavam Albertina. A todas ela falava a mesma coisa. "Sim, é hoje mesmo." "Minha irmã Anete chegou de São Paulo. Estou muito contente." "Bem, então não falte." Afinal, o que estaria a Albertina preparando? Uma festa? Não seria a Albertina que não gostava de festa? Quem sabe Maria do Carmo fora pedida em casamento e o noivado seria à noite? Mas a mocinha não tinha ar de que se preparava para tal acontecimento. Estava tão calma e até indiferente. Que ideia de Albertina fazer tanto segredo! Chegou a hora do jantar. Ana não conseguiu ao menos ouvir uma insinuação, uma indireta. Não ficou sabendo do que se tratava. A refeição correu normalmente. Ela não tirava os olhos de Albertina, que apenas sorria. Adolfo e os filhos nada demonstravam, nem um gesto, nem um olhar mais significativo. Por fim, servido o café, Albertina arrastou Ana para o salão iluminado. "Venha ver, Nete, a hóspede mais extraordinária que temos a honra de receber aqui em casa. Vai ficar conosco toda a semana." "E que sorte você teve, meu bem, de vir para cá na mesma ocasião. Aliás, eu mesma marquei a data. Fiz questão de que estivessem juntas sobre o mesmo teto, essas hóspedes queridas." Antes que tivesse tempo de raciocinar, Ana estava diante de um altar improvisado no salão. Uma imagem pequena de Nossa Senhora do Carmo refulgia entre os lírios e castiçais de prata. Albertina acomodou uma flor, puxou um castiçal mais para a direita, abriu o laço de fita, mal ouviu Ana dizer: "Bonito altar, Albertina, qual a razão?" "É a Nossa Senhora da nossa maior devoção, como você sabe. É a madrinha de Maria do Carmo. Lembra-se de quando Adolfo esteve ameaçado de ser operado por causa daquela úlcera no duodeno? No princípio do ano passado. Fiquei tão aflita, recorri a ela. Fiz uma promessa, e se ele ficasse bom, durante 5 anos eu prepararia um altar em minha casa a fim de recebê-la. E cá está ela. Não foi uma boa surpresa para você?" Ana sentiu-se dominada por infinita ternura. Albertina voltava a ser aquela mocinha meio terna e meio autoritária que outrora dizia: "Levanta, preguiçosa, hoje é domingo, vamos comungar na Santa Missa." Ou no mês de maio: "Vamos jantar mais cedo, a fim de ir à reza em Santa Cecília." Quando chegava o dia 16 de julho, convidava-a para assistir à primeira missa e comungarem juntas, no convento que havia perto de sua casa. Sempre fora devota de Virgem de Carmelo. De repente Ana sentiu medo, e se a irmã pedisse
para comungarem juntas na manhã seguinte. Todas as minhas amigas virão ouvir a bênção. Não tardam a chegar. Estamos quase na hora. Lembra-se do Monsenhor Anacleto? Ele almoçou aqui um dia ano passado e ele dará a bênção. Deve estar chegando, ele é pontual. É desses que nunca se atrasam. Baixou a voz, chegou-se ao ouvido da irmã. Depois da bênção, vou rezar um terço e cada um fará seu pedido especial. Vou pedir para você e Estevão fazerem as pazes. Peça também. Ana disfarçou. Aproximou-se do altar. Como é bonita essa imagem, Albertina. Tão delicada e meiga. Albertina continuou. O que sei, filha, é que a úlcera sumiu. Adolfo sarou. Você também alcançará o que deseja, se pedir com fé. Os olhos da Albertina pareciam 2 luzeiros indicando a estrada. Escute, Anete, lembrei-me agora. Se fôssemos amanhã bem cedo à igreja, vamos confessar e comungar juntas como mocinhas? Sua voz tinha toques alegres de sinos. Ressoava ainda quando algumas senhoras entraram no salão seguidas de Adolfo. O coração de Ana batia como um sino em dobre, de finados. Que diria a irmã na manhã seguinte? Albertina ficaria admirada se ela não fosse se confessar e se não tomasse comunhão. Mas como poderia ir se pecava em pensamento todos os dias? Que desculpa ia inventar? Chegaram as convidadas. Acenderam-se todas as velas do altar. À hora determinada, Monsenhor Anacleto dava início à cerimônia. Só ele falava entre o mais respeitoso silêncio. Todos se ajoelharam aos pés da Virgem. Alguns criados apareceram na porta. Prostraram-se igualmente reverentes. Ana tentava rezar. Não conseguia dizer uma Ave-Maria. Vendo a irmã orando contrida, rodeada pelo marido, filhos e empregados, não se esquecendo de pedir também por todos os pecadores, sentiu-se envergonhada e jurou a si mesma procurar emendar-se com todas as forças de sua alma. Teve remorso pelos pensamentos que tivera. Como meu Deus pudera ser fútil e esquecer dos meus ensinamentos? Na manhã seguinte, fingiu que se esquecera do convite de Albertina, e logo ao despertar sentiu sede. Tomou um copo d'água. Atormentou-se ao notar o rosto contristado da irmã, e mentiu cada vez mais. Disse que consultara um médico que receitara remédios todas as vezes que ela se sentisse com aquela dorzinha seguida de falta de ar. Desculpasse, mas quando estivesse curada, iriam juntas à confissão e à mesa de comunhão. Jurava que iria. Quando passeava na praia sozinha, rememorava a cena. O altar ainda estava no salão de Albertina, e não se cansava de enfeitá-lo. Todas as noites chegavam o Monsenhor Anacleto e as amigas da irmã, e todas as noites Ana entristecia-se ao ver Albertina ajoelhada pedindo a Nossa Senhora do Carmo que intercedesse por ela, por Adolfo, pelos filhos, pela sua Anete muito querida e pelos pecadores que estão espalhados pelo mundo e mergulhados em pecado. Ana procurava esforçar-se por manter o pensamento em cena religiosa. Não conseguia. Qualquer vulto que via à distância, saindo, entrando no mar, pensava que era Otávio. Alguém conversava, ela se lembrava das palavras dele. Otávio não diria isso. Otávio concordaria. E se ele aparecesse ali e viesse falar com ela? Diria muito simplesmente: o senhor por aqui? Se Albertina estivesse com ela, apresentaria, diria que era um grande amigo de Arnaldo. Depois acrescentaria: muito distinto aquele senhor. Como é mesmo o nome dele? Me esqueci. Ele é educado, inteligente, Soledade estima-o muito. Mas Otávio não apareceu. Na véspera de voltar para São Paulo, Ana ouviu mais uma recomendação de Albertina. Anete, acho que você deve se tratar seriamente. Nunca esteve assim tão distraída. E a tal falta de ar? Mas melhorou, não melhorou? Espero que da próxima vez esteja curada e não precise tomar aquele remédio tão cedo. Já falei com o Monsenhor Anacleto, e ele ficou feliz em ver-nos juntas na mesa da comunhão. E é tão raro hoje em dia ver 2 irmãs como nós, ele disse, piedosas, religiosas como no tempo de mocinhas. Vendo Ana acender um cigarro, continuou: você está fumando muito, você não fumava assim. Acha que fumo muito? Francamente nem reparei. Isso faz mal, deixa você nervosa. Seu médico deveria proibir tanto cigarro.
E está muito nervosa, notei esses dias que passamos juntas. Está muito nervosa, parece agitada. Ora, Albertina, sou sempre assim. Não, não é nem nunca foi. Ao contrário, antes era mais calma, tranquila, até um pouco triste, mas calma. Está sempre distraída, estremece quando alguém entra no seu quarto, até suas mãos tremem algumas vezes. Quando a chamam ao telefone, fica pálida, parece que espera más notícias. Isso não é normal, deve ser por causa do cigarro. Ana não se admirou daquela perspicácia. Conhecia-a bastante para saber que ela faria qualquer comentário acerca de sua aparência, e sabia que realmente andava agitada e nervosa. Já não era aquela criatura suave e tímida, de sorriso de santa e feições de santa. Era apenas, o quê? Uma mulher como as outras. Disfarçou, sorriu, prometeu a Albertina que diminuiria o número de cigarros. Diminuiria aos poucos, até chegar a 3 ou 4 por dia. Albertina disse que ia rezar muito e pedir a Nossa Senhora que protegesse o seu cordeirinho, que já não andava tão manso. Ana beijou-a com ternura, agradeceu a bondade da irmã, sempre tão preocupada com ela. Fez a si mesma a solene promessa, não ir mais à Vila Soledade, nunca mais. No dia seguinte, no avião que a levava de volta, repetiu, só apareceria no sítio quando tivesse certeza de encontrar apenas Arnaldo e Soledade, durante a semana. Depois que entrou em casa, fechou-se no quarto para repousar um pouco. O avião a atordoara. Tornou a falar consigo mesma. Não irei mais à vila nos fins de semana, nunca mais. No primeiro sábado, foi. A caminho de Vila Soledade, o pensamento de Ana dançava. Fizera bem? Não fizera? Via Otávio à sua frente sorrindo, acenando-lhe com amor. O amor existia então? Ana pensava. Depois seu semblante ficava sério. Vinha a imagem de Albertina falando, não faça isso, não faça aquilo. A infância dela, em resumo, fora uma série de nãos. Não se sente assim, não dobre a espinha, não coma desse jeito, não grite, não chore, não ria, não fique na cama, não deixe de fazer a lição. Não, não e não. Agora a figura da irmã sugeria aquele não insistente e grande não. Vá à vila, não se encontre com Otávio. O coração pedindo, implorando que fosse. Não suportava mais a dor da saudade. Vontade irrefreável de ver Otávio falar, sorrir, a convidar para passear no bosque. De madrugada? Quem sabe? E se os outros repararem? Claro que iam reparar e comentar. Sabe, Ana e Otávio quase não se largam. Ele a come com os olhos, olha para ela, só conversa com ela. Ela parece que não vê outra coisa à sua frente, só ele. Como haviam de reparar e comentar? Ana diminuiu a marcha do automóvel, parou. Ficou cismando. Se começassem a falar muito, Estevão podia saber, os filhos também. Estevão podia querer fazer qualquer coisa. Era desses homens cujas reações são sempre as mais inesperadas. Quem sabe até poderia dizer-se ofendido, fazer escândalo. Era o que Ana mais temia. Sua natureza tímida tinha horror aos disque-me-disque. E ainda mais a brigas e discussões. E se Estevão não se importasse? Havia maridos assim, neutros. Isso também era horrível, não? Não queria ser uma daquelas que provocam comentários irônicos e maliciosos. O marido e ela fizeram um acordo, cada qual com a sua vida. Não, não. Por que ia então à vila? Ele estaria lá, Otávio, claro que estaria. E se não estivesse? Que foi que Soledade disse ontem? Isso. Estarão todos os amigos, todo o grupo. Ana debruçou a cabeça no volante, fechou um pouco os olhos, tornou a abri-los. Tinha uma única coisa a fazer, marcha ré. Começou a virar o automóvel, voltaria. Ao completar a curva, parou de novo. Esteve uns instantes pensativa. Depois, como se impulsionada por uma mola, tomou a decisão anterior. Pôs-se em marcha rapidamente. Voava. 100, 120, 100, 120. Mais adiante teve de diminuir a velocidade. 80, 90. Chegou perto de uma curva. Diminuiu ainda mais. Cuidado, não queria fazer loucura. Estraçar-se ali na estrada?
E por que não? Ao menos seria uma morte rápida, sem complicações. Qual há tanta gente que se estraçalha num desastre e não morre, fica aleijado pro resto da vida e não morre? Além disso, o que não falariam? Ana Ribeiro de Morres, a esposa do grande fazendeiro e industrial, morta num acidente na estrada de Jundiaí. Poderiam até ver que o acidente fora provocado, então o falatório cresceria, nem sua memória seria respeitada. Continuou devagar. A manhã estava meio nublada. Um pouco de neblina, um chuvisco. Ana viu um avião voando lá em cima. Com certeza não estava nublado lá em cima, pensou. O céu às vezes parece feio visto da terra, mas os aviadores contam maravilhas. Se ainda fosse jovem, gostaria de aprender a voar. Aprender a voar é engraçado, como os passarinhos em plumes aprendem aos poucos. Poderia ser aeromoça, viajar nos grandes aviões, estar hoje aqui, amanhã ali. Sorriu, contanto que Albertina deixasse. Lembrou da frase da irmã um dia. Alguém contara que a filha de uma conhecida empregara-se numa companhia de aviação, ia ser aeromoça. Albertina ouviu, fechou a cara e disse: Fita, só fita dessa mocidade maluca. Onde já se viu moça direita ter uma profissão dessas? Retrucara até. Qual, Albertina, você não tem razão. Há muitas jovens distintas trabalhando na aviação, e são heróicas, pode crer. Já pensou no que atravessam quando há tempestades, vácuos e encrencas no motor? Já reparou com que calma elas procuram servir e ajudar os passageiros? Acha possível não ser distinta e boa e agir assim? Discussão inútil. Mas para fazer isso também deveria ser pobre. Moça rica não precisava trabalhar. Pensou então como teria sido a sua vida se seus pais, seu marido, não tivessem tanto dinheiro. Afinal, talvez tivesse sido a mesma coisa. Não vivia numa terra abençoada em que quase não se distinguem as classes? Numa terra que dá oportunidades a todos? Em que o pobre de hoje pode ser o rico de amanhã e vice-versa? Lembrou da avó louca. Coitada, aquela não pudera suportar a pobreza. Ora, e a pobreza dela, Ana? A pobreza de amor, a fome de amor, a sede de amor que a consumia. Mas agora já não morreria mais à míngua. O amor apareceu-lhe com todas as suas mais lindas miragens. Viu-se na mata de eucaliptos, passeando de mãos dadas com Otávio, respirando o ar embalsamado. Naqueles dias, como estaria frio lá, ela teria um arrepio e ele a enlaçaria para aquecê-la com seus braços. Depois era o terraço, a música tocando lá dentro, eles olhando as estrelas e dançando devagar, bem juntos. Acelerou a marcha. Agora era uma reta, podia correr. Dançando, ele apertaria sua mão suavemente. Quanta coisa diria naquele aperto de mão. Poderia murmurar-lhe uma palavrinha sem que ninguém percebesse, como aquelas que dissera aquela noite no terraço. Gostava da maneira que ele falava. Chamava-a de Ana, nunca a Nete ou Nete. Quem sabe um dia empregaria nomes mais ternos. Começou a suar frio. Foi ficando com medo. Quis retroceder mais uma vez, mas nem fez a manobra. Continuou na mesma marcha. De quando em quando, lá vinha a lembrança de Albertina empanar o sonho. Ouro sobre azul. Onde ler aquilo? Fazia tantos anos. Ora, ali estava, boba, como qualquer mocinha que vai encontrar o namorado. Não era a primeira vez que fazia comparação. De uns tempos para cá, pensava muitas vezes que não passava de uma tola, como uma jovem enamorada. O chuvisqueiro apertou. Ela fez funcionar o limpador do vidro do carro. O tempo estava querendo mudar, ficar escuro e feio. Não poderiam ir à mata com chuva, seria ridículo. Não seria. Lembrou-se de um romance que tinha uma passagem de amor debaixo da chuva. Não o lera, resistira. Era um livro muito cru, tinha expressões grosseiras, porém ela conhecia alguns trechos. Todo mundo comentara aquele livro. Se chovesse, Otávio ficaria com os cabelos lisos, escorridos e brilhantes, como na piscina. Os dentes dele pareceriam ainda mais claros. A outra curva quase não a vira. Diminuiu a marcha, agora faltava pouco.
Uns 15 minutos somente. Mas não veria a casa, a chuva estava aumentando. Que susto! Um automóvel se aproximou. Ficou rente dela e fez sinal. Era a Glória guiando com Didi ao lado e atrás mais 2 pessoas. Como se corre assim, Ana? Não a vi aproximar-se, Glória. Pregou-me um susto e tanto. Vamos ver quem chega primeiro? Uma voz dentro do carro protestou. Deixassem de brincadeiras perigosas. A estrada estava muito molhada. Continuaram quase paralelos os 2 carros. Ao fim de poucos minutos, avistariam o portão. Sejam bem-vindos.